deixem eu sair depois, não precisa jogar pedra, nem ovos, etc. E nem acertem o pastor. Aí procure o pastor Jonatas, porque muitos de vocês devem estar pensando aqui, poxa, eu sou de São Paulo é São Paulo. Eu sou Paulo, tá? Eu não sou São Paulo, nem torcedor de São Paulo, mas eu sou o Paulo. E eu venho de Manaus, e se alguém disser, mas vem alguma coisa boa de lá, tem um bocado, inclusive pastor Jonatas, Fernanda, Mary Ruth, que é sogra do Jonatas, mas parece que é irmã dele também e dela, e assim por diante. O Hélio é meu amigo da minha igreja, Igreja Batista Esperança, está aqui, levanta a mão ali, Hélio. Uma pessoa que inspira muitas vidas também na área financeira, na área de fidelidade ao Senhor. A minha esposa de vez em quando diz, pastor, que se eu fosse do tempo de Jesus e fosse discípulo, eu seria Judas. Eu disse, mas por trair? Ela disse, não, é porque ia controlar as finanças. Aí eu digo sempre, não, eu preferia ser André, que conseguiu uma coisa fantástica, que possivelmente nenhum de nós conseguiria, convencer um adolescente a abrir mão de pães e peixes para abençoar uma multidão. E eu gostaria de compartilhar, porque aquela ideia de compartilhar pães e peixes é que gerou, por exemplo, a nossa pizza de atum, tão gostosa. Então é um privilégio para mim estar aqui com vocês, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem colocado em meu coração, sobre a vida financeira, sobre mordomia, e eu procuro ler muito sobre isso. Os conceitos que eu vou apresentar aqui são de importantes escritores nessa área de finanças, e eu creio, sinceramente, que apesar de mim, eu creio que Deus quer falar com você, quer falar ao seu coração, e as palavras, não as minhas palavras, mas as palavras de Deus serão importantes na sua vida, como tem sido na minha vida e na vida de tantas pessoas que pensam seriamente no aspecto mordomia na sua vida cristã. E eu diria um pouquinho mais, eu diria a vocês que se nós, de fato, entendemos que Deus é poderoso, é dono de tudo. Se você tiver dúvida, veja aí no envelope de contribuição dessa igreja, um dos textos que eu gosto, e daqui a pouco eu vou citá-lo por aqui, mostrando que Deus é dono de tudo e Ele pode fazer maravilhas. Então eu ouso apresentar um tema como mordomia, o melhor investimento, ou poderia dizer assim, intimamente, numa palestra como essa, como gerirmos com eficácia as nossas finanças pessoais e de uma igreja irresistível. Esta igreja é uma igreja irresistível, não só porque está estudando o livro, uma igreja irresistível, mas é porque ela foi colocada aqui neste local, instalada aqui, edificada aqui, porque está dentro do propósito de Deus. E Deus não quer só ver esta igreja e as demais igrejas nossas, não só batistas, evangélicas como um todo, cristãs, não quer só ver essas igrejas como igrejas irresistíveis. Ela nos quer ver vencedores, muito mais do que vencedores, porque vencendo na vida, sendo exemplo lá fora, nós teremos muita coisa a ensinar neste mundo tão carente desse entendimento. Eu vou fazer um passeio assim muito breve em algumas citações bíblicas sobre a dedicação de dízimos e ofertas. Para não perder tempo aqui, embora eu, no meu tempo de adolescente, a Mary Ruth sabe disso, eu era muito bom aqui na parte de exercício bíblico e de localização de textos, mas eu trouxe aqui e tenho projetado para vocês alguns textos que nós devemos lembrar preliminarmente. Primeira coisa, em Gênesis 14, 20, nós temos pela primeira vez a menção de dízimo. Até então não sabíamos o que era dízimo. Abraão entregou a Melquisedeque o seu primeiro dízimo. E Melquisedeque, nós sabemos, lá em Hebreus é confirmado, é um tipo de Cristo.
Então, é a primeira coisa que nós precisamos lembrar. Nós não entregamos o dízimo, nós devolvemos os dízimos, porque é de Deus. E nós não damos para o pastor, de forma alguma. Tem gente que diz, por que vocês dão dízimo para o pastor? Eu disse, ninguém dá dízimo para o pastor. Cá para nós não damos nem para a igreja, nós dedicamos ao Senhor através da igreja. Essa é a diferença. Em 2 Samuel 24, 18 a 25, tem um texto que eu gosto bastante, e de certa forma foi dito ainda há pouco aqui. Quando Davi escolheu um local para oferecer um holocausto ao Senhor, ele disse a Araúna, eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Isso já mostra que a nossa oferta deve ser sincera, honesta e, por que não dizer, sacrificial. Tem de custar algo para nós valorizarmos. Em Provérbios 3, 19, 9 e 10, fala um texto belíssimo que todos nós conhecemos, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que significa as primícias? É algo que é escolhido de primeiro lugar. Fernanda, virão com certeza muitos outros, viu, Fernanda? Mas as primícias do casal nasceu e eu vim aqui conhecer e me alegrar com ela e fazê-la rir também, que eu consegui bastante. Mas as primícias é aquela coisa primeira que nós devemos separar. Tem pessoas que pegam uma lista, aquelas pessoas mais organizadas economicamente, fazem uma lista assim, eu tenho de pagar isso, aquilo, e lá no finalzinho, dízimos. Nós temos de inverter e fazer a primeira coisa, separar ao Senhor as nossas primícias. E aí sim, nós vamos estar nos preparando para grandes vitórias. Para não falar em apenas Velho Testamento, vamos buscar no Novo Testamento, em Lucas 21, a oferta da viúva pobre. Uma coisinha muito pequena, 2 moedas, simples, mas era tudo o que ela tinha. Em Atos 4, 36, 37, nós temos uma história sobre José, chamado Barnabé, filho da consolação, que vendeu um campo que possuía, isso não era pedido dele, mas foi ele que definiu. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos a serviço da igreja. Não estou fazendo propostas, nem a igreja faz para você agir da mesma forma. É para significar o que é, principalmente, dedicação a Deus dos nossos dízimos e ofertas. Em 1 Coríntios, Paulo fala de uma oferta sacrificial. E a oferta sacrificial não é uma oferta como nós, às vezes, entregamos através de uma cesta básica, separarmos alguma coisa para doar a alguém. Pode ser, por exemplo, o pastor da minha igreja diz que aprendeu desde cedo com os pais, e ele faz isso, incentivou a igreja. Todos os missionários que pregam na igreja, podem ser até os radicais, são os missionários mais jovens da nossa convenção nacional, que trabalham com os ribeirinhos pelos rios da Amazônia. Todos eles recebem uma cesta, e o pastor incentiva desde o domingo anterior, e no boletim, e por e-mail, e as pessoas doam coisas para eles, de tudo, desde bíblias até artigos de higiene pessoal, de embelezamento, etc. E tudo aquilo é dedicado. Há 15 dias atrás, um rapaz da igreja, assim, daqueles põe forte aqui, levou uma cesta enorme para fazer a entrega, e logo depois ele voltou. Eu disse, rapaz, você entregou e está pegando de volta? Ele disse, é porque não deu para botar tudo, ainda tem lá. E de fato tem sido assim.
quando nós procuramos fazer a nossa parte, com certeza nós podemos fazer muito mais. Eu gosto de dizer para as pessoas, e reflita na sua vida e você vai entender que é verdade. Todos nós, todos, sem exceção, todos nós, temos mais do que precisamos e muito mais do que merecemos. Com certeza. Isso não é porque nós somos bonzinhos, não. Ou porque nos esforçamos mais, também não. Ou somos previdentes. Isso é bênção de Deus na nossa vida. Então, essas pessoas destinavam uma oferta sacrificial aos cristãos da Macedônia e Acaia, acima das suas posses. E o faziam de uma forma brilhante. Nós sabemos que as nossas necessidades, todas elas, principalmente os nossos adolescentes e jovens, sabem muito bem que as nossas necessidades são ilimitadas. Só que eles precisam entender, e nós também, que os nossos recursos são limitados. As necessidades da igreja são ilimitadas, mas os seus recursos são limitados também. Então nós precisamos entender e usar da melhor forma, porque mordomia significa ação de mordomo, de tomar conta, de fazer como José, chamado José do Egito, fez lá no Egito, e durante 7 anos de vacas gordas, reservou aquilo que era necessário para suprir os 7 anos de vacas magras. Nosso Brasil, que está enfrentando crise hoje, não soube fazer isso. E esse reflexo vem para cá, para todos nós, e nos atinge forte. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Ponha isso na cabeça. Ele é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Quando o dinheiro está sob o nosso controle, ele pode ser uma bênção, mas quando ele nos controla, pode ser maldição. O problema não é ter dinheiro, mas ele nos ter. Este é o problema. Não é possuí-lo, mas ser possuído por ele. Se nós consagrarmos a Deus a nossa vida, inclusive os nossos recursos, nós podemos ter uma vida de realização pessoal e de envolvimento na sua obra. Pode ter certeza disso. Isso é na realidade na vida de tantas pessoas. E pode ser realidade se ainda não é na sua vida também. Vamos passear mais um pouquinho na Bíblia, 1 Timóteo 6, 7 a 11. Se você não quiser anotar, não precisa. Procure depois o pastor Jonatas, que ele tem essas referências. Não porque eu trouxe, mas porque é uma importante lembrança. Porque nada trouxemos para esse mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estejamos com isso contentes. Nós precisamos nos contentar com o que Deus nos dá e nos alegrar com Ele. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram de Deus. Eu tenho certeza de uma coisa. Deus não dá recursos a muitos de nós, porque Ele sabe que o dia que nós tivermos muitos recursos, nós vamos esquecê-lo, infelizmente. Talvez você fique pensando, poxa, nós estamos enfrentando uma crise, o Brasil, o nosso estado, a minha família, alguns amigos, a minha empresa. De fato, é uma crise. Está aí o quadro. Crise, mas é também uma oportunidade. Os sábios chineses escrevem com os seus diagramas exatamente a mesma coisa, crise e oportunidade. E você tem de ler, tem de entender o contexto, como na palavra de Deus temos de ver o contexto, e ver que quando, alguma das vezes, a gente entende como é crise, mas ele na realidade está dizendo que é oportunidade. E essa crise que nós estamos enfrentando é uma oportunidade de mudar. Você sabe como.
Deus nos dá dons. Deus capacita pessoas a fazerem coisas espetaculares, que deixam de ser feitas, mas poderiam ser feitas para gerar recursos para suprir a necessidade daqueles que estão enfrentando essa crise financeira. Uma outra coisa que nós podemos lembrar, um pouco dentro daquilo que eu falei ainda há pouco, Salomão, em Provérbios 38 e 9, diz assim: Senhor, não me des pobreza nem riqueza, dá-me só o pão que me é necessário para que eu, farto, não te negue e diga quem é o Senhor, ou empobrecendo, não venha furtar e profane o nome de Deus. Nós temos de estar satisfeitos em qualquer situação, e Paulo nos ensina em Filipenses 4, 11 a 13, dizendo: aprendi a contentar-me com as circunstâncias com que me encontre. Sei passar falta e sei também ter abundância. Isso é importante para a gente. Sei passar falta e sei também viver em abundância. De toda maneira, em todas as coisas estou experimentando, tanto em ter fartura como em ter fome, tanto ter abundância como em padecer necessidade. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Esta é a razão. Nós precisamos entender determinadas coisas sobre o nosso Deus na nossa vida. Foi dito aqui, e eu vou repetir: Deus é o dono do ouro e da prata. Deus poderia manter o seu trabalho, a sua obra, a obra dessa igreja, só com os recursos deles, mas Ele nos dá o privilégio de participar, de contribuir financeiramente para o sustento da sua obra. Isso é um tremendo privilégio que nós devemos aproveitar da melhor forma. E se Ele é dono de tudo, Ele pode nos dar o suficiente para que tenhamos o nosso sustento e tenhamos como ajudar a manter a sua obra e fazer aquilo que é lema dessa igreja: expandi-la ainda mais. Restaura a vida e expande. E nós precisamos agir assim. Nunca devemos esquecer que para Deus nada é impossível, de forma alguma. E glória a Deus por isso, porque Ele é poderoso. Todas as coisas estão sob o seu cuidado. E eu digo mais: não existe nada que você faça que faça Deus amar você mais. E não existe nada que você faça de ruim que faça com que Deus lhe ame menos. Deus sempre nos amará. Agora nós temos de retribuir a Ele, nós temos de nos dedicar a Ele. E a dedicação principal é a dedicação das nossas vidas. E o restante, tudo é consequência disto. Nós temos na Bíblia, nós temos nas nossas igrejas, você tem com certeza testemunho de vida de pessoas que foram provadas por Deus e são bênçãos de Deus na vida de tantas pessoas. Você já imaginou na sua empresa, quando muitas das vezes ficam fazendo gozação com você, comigo, qualquer um de nós, porque nós somos diferentes, filhos de Deus, mas na hora que eles enfrentam uma crise grande, quando perdem algum ente querido, eles se socorrem da gente para chegar: ore por mim. Eles não pedem para rezar, eles pedem para orar. E nós precisamos viver nesse mundo sempre preparados para atendê-los nessas necessidades. Eles sabem que nós somos diferentes, não porque nós sejamos melhores, mas porque Deus habita em cada um de nós. E isso é bênção. Há um pastor no Espírito Santo que tem livros belíssimos, palestras muito interessantes. É um reverendo presbiteriano, pastor Hernandes Dias Lopes, e ele afirma algumas coisas muito interessantes nos seus livros, e eu copiei algumas aqui. Ele diz primeiro que nós vivemos em uma economia moderna,
em que o luxo de ontem virou a necessidade de hoje. Não é isso? A prova é só querer saber, para não falar em outra coisa, falar em celular. O luxo de ontem é a necessidade de hoje. E parece que se as pessoas não tiverem aquela necessidade suprida, parece que estão perdidos. Nós estamos numa espiral consumista, diz pastor Hernandes Dias Lopes. Nós compramos o que não precisamos, com dinheiro que nós não temos, para impressionar quem não conhecemos. Essa é a realidade, infelizmente. O dinheiro não traz felicidade, ele não traz segurança. Com ele nós não podemos comprar as coisas mais importantes do mundo. Com o dinheiro nós não podemos comprar as coisas mais importantes do mundo na nossa vida. Com dinheiro, nós podemos, por exemplo, comprar, e a gente vê aí, os políticos têm isso de sobra, comprar bajuladores, mas não amigos. O dinheiro pode comprar uma bela casa, uma bela mansão, mas não um lar. Pode comprar muita diversão, mas não alegria verdadeira. Pode comprar pratos requintados, mas não o apetite. Pode comprar camas confortáveis, mas não um sono reparador. Pode comprar um lindo funeral, mas não a vida eterna. A vida eterna nós temos de graça, dada por Cristo Jesus, bênção em nossa vida. E essa certeza é que fez esse homem, pastor, por quem nós oramos lá também, ele sabe disso, vencer crises, mas conscientes. Da mesma forma aconteceu comigo em janeiro do ano passado, como eu tive de fazer, depois de 50 anos, uma cirurgia no cérebro. E Deus me resgatou. Mas se não fosse da sua vontade me resgatar, eu estaria vendo a glória de Deus. E estaria muito melhor do que eu estou hoje, eu tenho certeza disso. Nós temos de viver cada dia preparados para tudo, inclusive para encontrarmos com o Senhor. E não entender isso como um mal ou um castigo, e sim como uma bênção em nossa vida. Mas eu queria trazer algumas ideias sobre mordomia. Mordomia não é apenas no aspecto financeiro, não é apenas quanto à fidelidade da dedicação ao Senhor dos nossos dízimos e ofertas, não é apenas o nosso envolvimento nas atividades da igreja e na obra de Deus, mas também é como nós administramos a maior parte que conosco fica, tanto dos recursos quanto do tempo. E eu pergunto de vez em quando a mim, vou fazer uma pergunta a você, não precisa responder, mas pense nisso. Uma semana tem 168 horas. O dízimo desse tempo seriam 16 horas, 17 horas. Será que nós estamos dando o dízimo do nosso tempo ao Senhor? Pense, essa turma daqui, turma do louvor aqui, que brilha aqui, faz bonito e eu gosto muito. Eles ensaiam muito, isso é tempo dedicado a Deus. Eles se preparam, se capacitam. Os professores da escola dominical, os alunos da escola dominical, nas nossas leituras diárias, nossa meditação, tempo de oração, cantando louvores, abençoando vidas. Se nós juntarmos nossos horários todos dedicados a isso, é quase certeza que nós vamos encontrar uma realidade. Não damos o dízimo do nosso tempo ao Senhor e precisamos fazê-lo. 1/3 do nosso tempo nós passamos dormindo. Dizem agora que já não é mais 1/3, é menos do que isso, porque eu tenho tempo do celular, da internet, que ocupa muito mais do que isso e deixa isso para lá. Mas nós precisamos pensar seriamente em dedicar mais ao Senhor a nossa vida, o nosso tempo e também os nossos recursos. E o que vem a ser o dízimo? Todos nós sabemos. E eu fico assim impressionado
me desculpe os petistas se por acaso hajam aqui, quando ficam falando na televisão que o dízimo dos petistas, dos cargos comissionados, é de 20% ou 30%. Eu disse, o que é isso? Dízimo é 10%. Dízimo é 10%. E é a parte que nós devolvemos ao Senhor, porque não nos pertence. E eu fico assim impressionado, e nesses momentos de crise ainda mais, quando eu vejo pessoas que não contestam o imposto de renda na fonte, não contestam o INSS, que é quase 10%, mas na hora da crise retira logo a parte de Deus, não é nem da igreja, na entrega dos seus dízimos. Nós não podemos agir assim de forma alguma, porque nós precisamos entender que o dízimo é alguma coisa muito especial. Tem até um autor que diz que dízimo é um imposto divino, e é sagrado. E tem mais, ele é indivisível. Eu tenho uma igreja lá em Manaus, queira ou não, pastor, e queira ou não, igreja do Ferreira. A minha igreja aqui em São Paulo é esta, viu? Mas eu não contribuo financeiramente para esta igreja. Eu contribuo financeiramente para a igreja onde eu sou abençoado. O dízimo é de Deus e é investido na igreja em que você é abençoado. Nada impede, e aliás, muito pelo contrário, é até elogiável que nós investamos na obra de Deus em diversas outras atividades. Tantas coisas, missões. Eu sempre digo o seguinte, se todos nós, crentes, fôssemos fiéis dizimistas, nós nem necessitaríamos fazer campanha de oferta de missões nacionais, estaduais ou mundiais. Tudo nós teríamos através dos dízimos e ofertas levantados nas nossas igrejas. Essa é a realidade que nós precisamos entender. Então, voltando ao dízimo, ele é indivisível. Eu não posso pegar o meu dízimo e dizer eu vou abençoar a minha igreja, a Esperança lá, e mandar 20, 30, 50% para a igreja do Ferreira ou para determinadas coisas. Infelizmente, pessoas de nossas igrejas, espero que essa seja a exceção, contribuem com tantos outros ministérios, inclusive ministérios que não têm nada a ver com o trabalho batista. Alguns bênção, Silas Malafaia, mas tem outros por aí, de diversos tipos, daqueles que eu não consigo assistir um programa de televisão, porque eu não vejo conteúdo nenhum. Eu vejo pastores, ou ditos pastores, que não pregam sobre a palavra de Deus, pregam em cima da caixinha de promessas e tiram um versículo e falam alguma coisa. Muitas das vezes, no aspecto financeiro, como eu estou falando, mas por benefício próprio lá, ou então como autoajuda, e não é por aí. Nós precisamos sim atuar em outras coisas, em contribuir com outras coisas. Mas você não pode nem pegar o seu dízimo e dizer, nesse mês de missões mundiais, por exemplo, eu vou dar uma parte para a igreja e uma parte para missões. Não. O dízimo é indivisível, é entregue totalmente a Deus através da igreja. Nós podemos contribuir com outras atividades, sim. Podemos fazê-lo, mas fazer com a nossa parte e não com a parte de Deus, que é reservada exclusivamente a Ele. Ainda sobre mordomia, a nossa fidelidade é fundamental para manter o funcionamento da casa de Deus. Esta aqui é uma casa de Deus. Você fica imaginando aqui, você está bem sentado, acomodado, lá em Manaus, eu ia dizer aqui, com o ar-condicionado ligado aqui, não precisa, graças a Deus por isso, mas lá a gente tem de estar ligado sempre, e o povo é quente também. E eu digo sempre, pode perguntar dessas aqui, Manaus não é quente por causa da localização geográfica, ela é quente por causa do povo que é quente. Quem quiser saber disso, vai lá. Os que foram
para o casamento daqueles dois ali, sabem muito bem disso daqui, que a turma é quente. Mas a igreja tem necessidade de manter a sua estrutura, de pagar os seus obreiros, seus pastores, seus missionários. As pessoas que lidam com música, com educação religiosa, ela precisa do custeio do seu instrumental, mesmo com todos os seus instrumentistas doando o seu serviço, mas ela necessita adquirir os recursos, computadores, microfones, telas de projeção, tanta coisa, a limpeza. Tudo isso depende unicamente da nossa fidelidade, através da mordomia, porque nós não recebemos, nem aqui, em nenhuma das nossas igrejas, nem um centavo do governo. Nós precisamos investir cada vez mais. Vocês sabem muito bem, essa igreja é instalada aqui nesse local estratégico. Foi escolhido esse local não por membros, não por pastores, e sim por Deus. E tem uma missão para atingir essa área toda para cá. Eu me alegrei conversando com... Eu chamo Jonas, porque eu só chamo ele de Jonas, eu conheço ele antes de nascer. E diga-se de passagem, hoje até que ele está arrumadinho por aqui, mas ele, quando era pequeno, assim, ele só andava assim, só faltava botar uma gravata aqui, e brigava com os primos dele quando queriam fazer alguma bagunça na hora do culto, ele botava quente. Mas ele estava me contando do trabalho que estão querendo fazer, estão fazendo, estão se preparando para executar junto aos skatistas aqui. Nós precisamos aproveitar as oportunidades de atingir essas, na linguagem dele, nessas tribos todas que estão aqui. Nós precisamos ter os nossos templos até mesmo disponíveis para, num caso de um vizinho por ali, faleceu alguém, e nós dedicarmos e dizermos, olha, esse espaço pode ser usado por vocês. É lógico, dentro do nosso contexto, dentro da nossa estrutura, do nosso modelo e com a palavra inspirada dos nossos pastores. Em vez deles pagarem para fazer o velório, que não é por vela, é de velar, né? Eles poderiam estar por aqui e ser abençoados com a palavra. Nós poderíamos chegar com essas pessoas que perderam entes queridos e dizer, olha, quarta-feira o culto de oração, né? Quarta-feira o nosso culto de oração, vá lá porque nós queremos orar com você, porque nós estamos preocupados com você. Isso pode ser bênção. Pode ser, não. Vai ser bênção na vida deles, com certeza. E bênção na vida dessa igreja. Deixa eu avançar um pouquinho, senão a gente vai se perder aqui, porque isso é assunto para série de conferências. Existe uma lei que muitas das vezes nós deixamos de lado, que é a lei da semeadura. Quando você vai num pomar, num sítio, você vai, por exemplo, um pé de laranjas por lá, você vai e escolhe a melhor laranja para comer. Isso é normal com a gente. Sabe como é o certo? É pegar o melhor e usar como semente para cada vez mais haver a reprodução cada vez melhor daquela fruta. Mas nós consumimos. Nós não podemos consumir tudo que colhemos. Nunca. Mas nós devemos reservar sempre as nossas melhores sementes para uma colheita futura. O dinheiro, como a semente, só se multiplica quando for semeado. A semente que se multiplica não é a que comemos ou a que guardamos, mas sim a que nós semeamos. 2 Coríntios 9:6 diz muito claramente, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Nós precisamos confiar na palavra de Deus cada vez mais e levá-la a sério. A semeadura generosa trará uma farta colheita, mas pois a quem dá liberalmente se lhe acrescenta cada vez mais o Senhor. É o próprio Deus quem multiplica a nossa semente e faz prosperar a nossa sementeira.
quando nós abrimos a mão para semear. Quando nós abrimos a mão para abençoar. Não adianta você ter a semente guardada e fechada na mão. E eu sou do tempo antigo. Graças a Deus não tem ninguém aqui da minha idade, só eu que sou velho aqui. Mas que a gente brincava com os colegas que era tão mão de vaca, mão fechada, que ele botava um sonrisal na mão e atravessava o Rio Negro e chegava sequinho lá. Nós precisamos entender que essa semente, ela vai reproduzir quando nós semearmos e vai ser bênção. Na matemática humana, se eu tiver 3 canetas, dê uma para o pastor, só vou dar para pastores. Que deu outro? Não sei. E dê uma outra caneta, cada vez que eu der, eu vou ter menos. Essa é a matemática, a nossa matemática humana. Na matemática de Deus, quanto mais nós dermos, mais nós teremos. Pode ter certeza disso. Pode confiar que é verdade. Nós precisamos entrar no círculo virtuoso, em vez do círculo vicioso, de dizer, por exemplo, na crise, eu corro risco de ficar desempregado, eu não sei qual será o meu dia de amanhã, então eu vou deixar de me preparar, ou então eu vou comprar muita coisa para estocar em casa, vai estragar um bocado, eu vou cortar o dízimo e tal, porque eu preciso disso. Nós precisamos deixar essa ideia, porque cada vez mais esse círculo vicioso se torna numa espiral descendente. Cada vez mais vai para baixo. E nós temos de transformá-la num círculo virtuoso. Quanto mais nós abençoarmos pessoas, inclusive através da igreja, mais nós seremos abençoados por Deus. E eu volto a falar de dízimos da forma mais contundente que nós podemos falar na Bíblia Sagrada. Vimos que o que é dízimo, e vimos que no Novo Testamento até se doava tudo, ou se investia cada vez mais. E cada um deve contribuir conforme propôs o seu coração, correto? Mas dízimo é dízimo, e esse é sagrado, esse é de Deus, e confie nisso. Em Malaquias, e eu não vou dizer Malaquias diz, porque não é Malaquias que diz, é Deus que diz através do livro de Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advém a maior abastança. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é a casa de Deus. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Muitas das vezes nós queremos fazer prova com Deus, sem confiar o bastante para entregar a Ele o que é dele, ou muitas das vezes nós devolvemos os nossos dízimos e esquecemos de pedir bênção de Deus na administração dos recursos que conosco fica. Tem uma ilustração que diz que uma pessoa morreu e chegando ao céu, viu um depósito imenso, e disse, o que tem nesse depósito? Pessoas, almas, vidas? Não, isso aí são as orações dos crentes. Aí, poxa, que beleza. Aí ele viu um depósito muito maior, e disse, e esse outro enorme, maior do que aquele? São as bênçãos que eu tenho para derramar sobre esse povo, e o povo não sabe sequer pedir para receber essas bênçãos. Nós precisamos confiar muito mais em Deus. Em Malaquias se diz mais, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele povo vivia uma cultura, na agricultura, a nossa situação é diferente,
Mas o devorador continua existindo. E sabe o que é o devorador? Muitas das vezes aquilo que nós deixamos de devolver ao Senhor, nós perdemos através de medicação. Não é que eu não tome, não, todos nós usamos. Através de tratamento médico, através da batida de um carro, através do furto de alguma coisa nossa. Isso tudo vem através do devorador. Irmãos, eu não estou falando aqui em teoria de prosperidade, nem gosto disso. Mas, por outro lado, também eu entendo que o Brasil seria muito melhor se, em vez de ser colonizado pelos portugueses com a ideia de voto de pobreza, se fosse colonizado, como foi a outra América, pelos povos mais abastados, de melhor mente, inclusive com o temor de Deus, e foram fazer sucesso e transformar a América do Norte, por exemplo, em destaque do mundo inteiro. Então eu não estou falando em teoria da prosperidade, eu estou falando da realidade daquilo que Deus diz. E para concluir, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Ô bênção, né? Nós sermos chamados de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E eu não tenho medo de dizer a essa igreja, a Igreja Batista do Ferreira, eu não tenho medo de dizer às igrejas da Convenção Batista Brasileira ou às igrejas evangélicas espalhadas pelo mundo. Com mordomia, esta igreja será uma igreja deleitosa, será uma igreja irresistível, cheia de membros, de servos de Deus, irresistíveis, ganhando o mundo. Existem pessoas no mundo lá fora que dependem de você, para mostrar o caminho de Deus. Nós precisamos pensar seriamente em fazer isso. E sabe que muitas das vezes nem precisa você falar. Aliás, é até melhor não falar. É melhor mostrar, é dar exemplo. Abençoados por Deus, nós seremos abençoadores. Podem ter certeza disso. Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, que nos quer mais que vencedores. E quer dizer sempre que a sua igreja é irresistível e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Que Deus nos abençoe. Que os irmãos fiquem em pé para nós orarmos ao Senhor. A equipe pode vir à frente também, por nós cantarmos a última canção, mas vamos agradecer para a vida do irmão Paulo, por toda a sua família. Pai de amor, muito obrigado pela forma como o Senhor tem usado o irmão Paulo, onde ele quer que ele tenha ido, e também diante das pessoas que ele lidera, seus funcionários, seu empreendimento, que possam sempre ver nele essa disposição de te servir em primeiro lugar, de te honrar com tudo que o Senhor coloca nas mãos dele. Que ele possa continuar inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo e ser bênção nesse mundo. Que a nossa igreja cada vez mais se desperte para comprometer-se com o Senhor em todas as áreas da vida. Que nós possamos ser vistos pelo Senhor como pessoas que arrancam sorrisos do teu coração, Pai, por termos uma vida dedicada e que prioriza a te honrar e derramar diante do Senhor aquilo que temos como valioso, assim como o Senhor fez conosco. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem trazido pessoas assim tão especiais para perto de nós, e nós queremos cada vez mais abençoá-los com as bênçãos que vêm do Senhor, e o Senhor tem passado pela nossa vida. E ajude, Pai, que cada um de nós possamos também ter sucesso aos olhos teus, sermos bem-sucedidos aos teus olhos. Ajude-nos a nunca sermos desafiados pessoalmente ou a fazermos desafios com o Senhor, simplesmente cumprirmos aquilo que o Senhor nos mostra na Tua Palavra como verdade e aguardar de Ti que as demais coisas estejam se acrescentando em cada dia do nosso viver, pela fé, pela obediência, pela lei da semeadura e pela concordância com passos na direção da Tua voz.
É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.